Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra na Epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 em diante. O assunto dessa palavra é a oração de Paulo pelos Efésios. A oração de Paulo por nós também. Glória a Deus, aleluia. É uma oração, uma petição a Deus. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, esta palavra, a oração de Paulo. Como que Paulo fez a sua oração? Paulo se pôs de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez a sua oração, glória a Deus. E aqui ele fecha com glória, a esse glória na Igreja. Então, o povo de Deus glorifica a Deus, ele dá glória a Deus, aleluia. É uma maneira do crente se expressar. Ele diz glória ao eterno Deus. E aqui Paulo fecha no versículo 21 a sua oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, a Deus, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. E nós estamos agora, é a nossa vez, é a nossa geração que vai dar glória na Igreja a Deus por Jesus Cristo. Então, na Igreja está escrito em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque na palavra de Deus diz que tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Então, tudo que se fizer a Deus, pela oração, pela a sua petição a Deus, glória a Deus, um culto, um ajuntamento, um cântico espiritual, uma reunião de cântico, um culto, uma reunião para cultuar a Deus, fazei em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E a oração também, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que nos apresentar a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, Paulo se colocou de joelhos, aqui no versículo 14, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glória a Deus, aleluia. Então, no céu foi dado ao Senhor Jesus todo o poder, no céu e na terra, e toda a família, tanto lá no céu quanto aqui na terra, toma o seu nome. Somos cristãos, filhos de Deus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus e nós somos também
por ele adotados para Deus, como seu irmão, porque a palavra de Deus diz, e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, glória a Deus, aleluia. Todos são criaturas de Deus, mas pela fé em Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus, glória a Deus, pelo novo nascimento, pela fé, pelo poder de Deus e pelo batismo, glória a Deus, aleluia. Crendo no Senhor Jesus e na sua palavra, ele ensinou. Se você crê na palavra dele, ele disse, ele deu uma ordem aos seus apóstolos e discípulos, dizendo, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aquele que crê obedece o mandado do Senhor, e ele é batizado, ele é imergido nas águas, ele ressurge das águas como uma nova criatura, como a ressurreição, ressurgiu, ressuscitou, nasceu novamente em Cristo. Glória a Deus, ali nas águas foi sepultado o velho homem, a velha mulher, o homem com seus pecados, mas ali ressurge pela fé em Deus uma nova criatura, aquele que se batiza convertido, sabendo que quer dar um passo para a salvação, para viver nesta terra servindo ao Senhor, aleluia. Para que, então ele dobrou seus joelhos diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, que seja confirmado numa mesma unidade, numa mesma fé, glória a Deus, renovados no seu Espírito, glória a Deus. Por isso a conversão necessário, o Senhor Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer novamente para ser, glória a Deus, para nascer uma criatura limpa diante de Deus, para servir a Deus em novidade de vida. Glória a Deus, aleluia. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. O Senhor Jesus, pela sua fé, habitar no seu coração, aleluia, a fim de estando arraigados e fundados em amor, enraizados e fundados no amor, glória a Deus, uns para com os outros, deixando todo o mal, toda a malícia, toda a maledicência, todo o pecado, toda a impureza, e servir a Deus com um coração puro, um coração de inteira certeza de fé. Glória a Deus, aleluia. Isso é viver, isso é a conversão, é a mudança de direção. Se estava indo para o abismo, você muda a sua direção e foca em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, em nenhum outro nome dado entre os homens há salvação. A tua fé tem que estar enraizada, edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Você tem que estar bem firmado nele, glória a Deus, porque somente nele há salvação. Glória a Deus, aleluia. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Glória a Deus. Então, você precisa estar arraigados e fundados, bem aprofundadas as suas raízes na palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus
para você conhecer Jesus Cristo, a sua doutrina, os seus ensinamentos, e você saber qual é, compreender com todos os santos, com todos aqueles que servem e buscam servir a Deus, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, todas as medidas da palavra de Deus, os ensinamentos, a doutrina, aquilo que Deus requer de cada um de nós em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Esse amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. Para muitos parece loucura. Glória a Deus, demonstrando o seu amor até a morte, e morte de cruz, e morte terrível de sofrimento. Glória ao nome santo do Senhor. Então, precisa estar arraigados e edificados na palavra de Deus. Então o Senhor conclama, o Senhor pede para te dizer, se aprofunde naquilo que é de Deus, busque a Deus enquanto pode achar. Glória a Deus. Por quê? Por quanto pode achar? Porque cada um de nós, bendito Deus, nós somos limitados em tudo. Glória a Deus. Então o Senhor pede para você, busque a salvação. Glória a Deus, que ela está batendo na sua porta, o convite da salvação. Abra as portas do seu coração, aceite a palavra de Deus e sirva a Deus para a sua vida, para o seu próprio bem. É muita coisa, né? Olha, se oferecer um grande tesouro para uma pessoa e ele rejeitar e preferir ainda as impurezas da vida, as impurezas do mundo, e deixar da pureza da água limpa e purificada, da água pura, cristalina, transparente, e se voltar para as águas sujas, para as correntezas deste mundo. Deixe de ser levado pela correnteza, se apegue em Jesus Cristo e serás limpo, limpo de todo pecado e de todo mal. Volta-te para a salvação, para a palavra de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Glória a Deus, que parece loucura para aqueles que estão fora. A pessoa que se dedica em buscar e servir a Deus, os de fora que estão na lama, que estão nas águas tortuosas, nas águas sujas, no embaraço desta vida, acha que a pessoa é louca, a pessoa é fanática, porque elas estão sendo arrastadas pelas correntezas do mal e acham que aquele que para e diz, vou servir a Deus, e se apega na palavra de Deus, para eles isso parece loucura, mas não sabem que a maior loucura é estar desenfreado neste mundo, sem as regras, sem a palavra de Deus, sem o apoio, sem a segurança em Cristo. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então seja da geração de Cristo, daqueles que buscam. Nós estamos numa geração há mais de 2000 anos após o Senhor Jesus Cristo. E olha que tem bastante pessoas, muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que já se decidiram a servir a Deus e já descobriram, se despertaram que este mundo é um mundo de ilusão e que quem faz a vontade de tudo que se oferece na vida, esse não tem esperança para a salvação. E esses descobriram também que aqueles que enjeitam a palavra de Deus
de uma forma ou de outra não fazem caso, já tem em si próprio, como Paulo diz aqui na palavra, já aparecem neles indícios de perdição para os que resistem à palavra, para os que enjeitam a palavra, para os que se desviam da palavra de Deus, para aqueles que pegam outros caminhos para não vir de encontro com a palavra. Mas aqueles que querem servir a Deus sente arder o seu coração, glória a Deus, e tem um sentimento de gratidão a Deus por Jesus Cristo ter passado por um terrível sofrimento por nós. Esse se volta para Deus, para aquilo que é de Deus, se volta para a palavra de Deus e tem prazer e tem sede de conhecê-la, de lê-la e de fazer a vontade de Deus, de praticar os ensinamentos do amor de Cristo. Glória a Deus! E o Senhor é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque nós orando, muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas Deus que sonda o nosso coração, o nosso espírito, Ele sabe o que é necessário para nós e Ele acrescenta aquilo que nós nem falamos com Ele, porque não sabemos pedir como convém. E o Senhor acrescenta e nos faz muito e nos dá muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, como está escrito aqui no capítulo 3 de Efésios, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja. Então não tenha vergonha, não se envergonhe de dar glória a Deus, aleluia, porque o povo de Deus, aqueles que buscam servir a Deus, eram conhecidos e são conhecidos como o povo glória, o povo que dá glória a Deus. Então dê um glória a Deus aí na sua casa neste momento, fale em voz alta e diga: Senhor, glória ao teu santo nome, aleluia, bendito Deus. E o Senhor começará a mudar a sua vida. Se dedique, confesse a Ele a sua condição, os seus pecados, da maneira que você vive, e diga: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Então o Senhor começará a iluminar a sua mente, dar conhecimento das Escrituras, e vai na igreja congregar, buscar, ouvir a palavra de Deus para aprender e ouvir aquilo que Deus quer falar contigo, porque você fala com Deus na sua comunhão, caminhando, trabalhando, elevando seus pensamentos a Deus. Você fala com Deus quando você dobra os seus joelhos em oração, você fala com Deus. Agora você precisa ouvir o que Deus requer de você. Glória a Deus, e você vai ouvir através da palavra, e na igreja o Senhor manda a sua palavra e desvenda todos os mistérios do nosso coração, das nossas necessidades, das nossas ansiedades, daquilo que nós pedimos e rogamos a Deus. E o Senhor manda, como diz aqui, muito mais abundantemente além daquilo que você pensa, que você espera. Então busque, vai congregar, vai na igreja ouvir a palavra de Deus. Não rejeite o convite quando alguém disser: vamos fazer uma visita hoje na igreja, vamos louvar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Não fique, alegre o teu coração e diga: eu quero ir, eu vou, porque eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Então a esse glória na igreja por Jesus Cristo. Então glória a Deus eterno por Jesus Cristo em todas as gerações. E agora é a nossa geração, é a geração que você participa e que você vive. É o seu momento, é o nosso momento, para todos sempre. Amém. Então todas as gerações vai ter um povo separado para louvar e glorificar a Deus. Então ficamos com a oração de Paulo pelos Efésios, e não só para os Efésios, mas para você, para mim,
para todos nós. Efésios capítulo 3, versículo 14. Deus seja louvado. Amém.